que vai manter a análise dos do histórico escolar. Tá uma coisa aí meio doida. Vocês acompanharam? Estão acompanhando essas informações? Bom dia, Maria Helena, bom dia. Só para iniciar a aula, eu lembrei dessa notícia. A maioria aqui fez a inscrição. Vocês estão me ouvindo? Maria Helena fez, né? Mateus. Isso aí. Aí as notícias estão aqui, se tiverem curiosos, dê uma pesquisadinha para saber sobre essa questão, né, do governo ter retirado a isenção para os alunos que não confirmaram a inscrição do ano passado, não foram fazer e não deram a satisfação, uma coisa assim. O abismo que aumentou em quilômetros de profundidade entre jovens que cursam ensino médio, ensino privado e o que cursa ensino público no Brasil. Isso é até questão para vocês poderem se informar e se prepararem para uma redação, quem sabe. Bem, nosso assunto, dando continuidade, é outro. Agora eu acho que já está um número bom de presentes. Deixa eu ver. Eu não vi aqui direito, mas já temos, né? Já temos bastante presentes aqui. E é isso, viu, gente? Bom dia aí para todo mundo. Só estava, enquanto o pessoal estava entrando, comentando algumas coisas. E a nossa aula de hoje é sobre a associação de resistores. É uma continuação do assunto que a gente está estudando, que são os circuitos elétricos, ok? Num circuito elétrico, olha só, você tem a diferença de potencial, que está sendo aqui chamada de U, tá bom? Também vocês podem ver como o potencial elétrico, né? A diferença de potencial elétrico, V, muitas vezes também é chamada de V. E ela é que origina, né, a corrente, aquele fluxo de cargas que atravessa um determinado resistor, que é um elemento que vai, né, possibilitar, por exemplo, você ligar uma lâmpada, né? Aqui é a lâmpadazinha que está iluminando, certo? Muitas vezes você precisa de um circuitozinho para diminuir a voltagem da rede elétrica, né, que é de 220, e os aparelhos funcionam com um pouco menos. E aí você precisa, né, de um equipamento, por exemplo, o celular. Você precisa daquele aparelho, um aparelhozinho, né, para fazer a conversão da voltagem e da corrente, porque o equipamento, o celular, ele funciona numa voltagem e numa corrente diferente da oferecida pela rede elétrica. E aí os circuitos são dotados desses componentes elétricos. O primeiro componente elétrico que a gente está estudando é o resistor.
E aí a gente verificou que existe uma fórmula matemática, né, que relaciona a potência, ou o potencial elétrico, melhor dizendo, a resistência e a corrente que atravessa esse circuito. Nós vimos também a forma matemática, né, da relação entre o potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico e a corrente, se vocês notarem, né, lá. E um resultado assim que a gente visualiza, né, quando a gente observa o fenômeno da passagem da corrente elétrica por um resistor, é que parte da energia ela é transformada em calor. O resistor aquece. Por exemplo, o ferro de passar, né? É um equipamento que tem uma resistência e a passagem de corrente elétrica produz calor. Então quer dizer que parte da energia elétrica ela foi transformada. E existe uma potência relacionada a isso, certo? As equações que relacionam a potência com a tensão e a corrente elétrica é verificada aqui. A potência P é igual ao produto da tensão V vezes a corrente I. Da mesma maneira, você pode relacionar também a resistência, fazendo uma relação entre as equações. Você também pode ter essa forma representada. A potência num dado circuito é a resistência elétrica vezes a corrente ao quadrado. Ou, por sua vez, pode ser também expressa como a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, existem formas aí de a gente relacionar esses elementos, né, dentro de um circuito elétrico. Tudo se origina de uma propriedade do material que a gente denomina resistividade, e aí a gente verificou que a resistividade é característica do material e também da forma do material. Se você tiver um cilindro que é um fio, né? Essa resistividade vai estar relacionada com a área da seção do elemento. Então você pode ter um fio cilíndrico, você pode ter uma barra, né, retangular, quadradinha, e você pode também ter, nada impede de você ter uma barra triangular. Para qualquer uma dessas formas, o cálculo da área da seção transversal tem que ser relacionada àquela figura geométrica. A área do círculo vocês devem conhecer, πr ao quadrado. A área do quadrado é o lado ao quadrado. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então a gente faz essas relações aí para fazer os cálculos. Correto, pessoal? Então, a breve revisão aí da aula anterior. Tá ok? Alguém falou alguma coisa? Tá tudo bem? Tá. Então vou dar continuidade. Ok? Então, gente, vocês viram lá que num circuito você tem este elemento aqui, esse zigue-zague aqui, é a representação de um resistor, correto? Mas num circuito elétrico, você não tem necessariamente apenas um resistor. Você vai ter uma associação de resistores. O que significa isso? Que você vai conectar diversos resistores. E
as formas de conexão desses resistores são denominadas em série e em paralelo. Quer dizer, esses resistores, a gente pode ter uma variedade de resistores. Tá vendo? Por exemplo, posso ter 3 resistores. E eu vou conectar esses resistores da maneira que for mais apropriada para o que eu desejo obter como resultado aqui. Por exemplo, de um circuito para ligar a algum mecanismo, certo? Então eu vou ter uma bateria, eu tenho uma bateria aqui com o polo positivo e o polo negativo, e aí quando eu ligo esse circuito com uma associação de resistores, é estabelecida uma corrente elétrica que passa, uma corrente elétrica I, que passa pelo circuito. Agora, a gente vai compreender o que são essas formas de associação em série e em paralelo. Correto? Então, a associação é a combinação ou união de resistores e de componentes elétricos aí dentro do circuito. Compreenderam até agora? Tá certo? Tá tudo bem? Estão acompanhando? Oi. Estão me ouvindo? Sim, professor. Certo, Ana. Obrigado por dar um feedback. Certo. Isso. Então, o que é associação em série e o que é associação em paralelo? Olha aqui, a figura está mostrando. Vejam, vocês têm a resistência 1, a resistência 2 e a resistência 3, certo? Elas estão ligadas em série, como o nome sugere, estão ligadas um ao outro, nesta forma. Quando um elemento termina, você liga a extremidade do outro e vai fazendo essa união. É como se tivesse todo mundo, né, dando as mãos. É uma fila, correto? Uma fila de resistores. Olha só, o que vocês notam em relação à corrente que está passando por eles? O que vocês conseguem notar? Essa corrente que passa pelos 3 resistores, pela indicação da figura, é a mesma corrente ou a corrente fica diferente quando passa em cada um deles? O que vocês conseguem identificar na figura? Ó, R1, R2 e R3 sugere que as resistências sejam diferentes, a menos que eu diga que R1 é igual a R2, que é igual a R3, que é igual a R. Então eu posso dizer, são 3 resistências iguais, mas o desenho está me sugerindo que elas são 3 resistências diferentes. Por isso, tem nomes diferentes. R1, R2 e R3. Compreendem isso? Aí vem aqui o desenho, essa setinha em azul está dizendo o seguinte: pela resistência R1 está passando uma corrente I. Pela resistência R2
está passando a mesma corrente I. E, finalmente, na resistência 3, a corrente I continua transitando aqui pelo circuito. Em compensação, entre os terminais A e B dessa série de resistores, eu tenho uma diferença de potencial U. Mas, em cada um dos resistores, eu tenho uma diferença de potencial distinta. Diferença de potencial 1, que está atuando sobre o resistor 1. A diferença de potencial 2, que está atuando no potencial 2. E a diferença de potencial 3, que está atuando no resistor 3. Novamente, pela figura, eu consigo inferir que diferença de potencial 1 mais diferença de potencial 2 mais diferença de potencial 3 é igual à diferença de potencial total. Vocês conseguem verificar isso? Então, essa simples figura nos diz tudo isso. Olha só, para ficar um pouco mais, talvez, prático, vamos aqui ao nosso laboratório virtual. Eu construí um aqui só para mostrar a vocês, mas eu vou construir agora um do zero. Apaguei. E aí, olha só, eu vou começar com o meu potencial. O potencial é estabelecido pela fonte de alimentação. Nesse caso, uma bateria. E essa bateria tem 9 volts, ok? Eu posso aumentar até 120 volts, tá vendo? Aí vamos botar que ela tem 20 volts, por exemplo. E aí eu vou ligar com a ajuda de fios, conectores. Eu vou colocar um deste lado e vou colocar um deste outro lado, tá certo? E eu vou colocar uma resistência aqui. Vou colocar outra resistência do mesmo tipo aqui. Do mesmo tipo, primeiro, depois eu vou modificar, viu? E vou colocar uma terceira resistência, simulando aquilo que eu tenho aqui. 3 resistências diferentes e um potencial, que é a pilha. E 3 resistências diferentes. Estão entendendo até agora o que eu estou fazendo aqui no laboratório? Vocês estão me vendo? Opa, esse daqui veio aqui para baixo. Hein, pessoal? Fala aí para mim, para eu não ter que voltar no chat. Alô? Alô, pessoal? Vocês estão acompanhando? Estamos ouvindo, professor. Ótimo, obrigado. Então, olha, os 3 resistores é o R1, o R2 e o R3. Tá certo? Agora, eu vou alterar os resistores para ficar 3 resistências diferentes. A primeira é de 10 ohms, que é o valor da resistência, e a unidade é ohms. Essa daqui, eu vou alterar, vou colocar aqui 20. Tá vendo? Eu altero a resistência e ela muda as faixas de figura, tá vendo? Se aqui é 10, significa que marrom vale 1, preto vale 0, e essa terceira faixa é a potência de 10.
é 10 elevado a zero, que é 1. Então, 10, 1 e 0 dá 10, certo? Depois eu vou mostrar isso melhor, como é essa regra das... tem uma tabela de cores que representam os valores da resistência. Esse daqui, olha, já é 20 ohm. Por quê? Vermelho vale 2, preto vale 0, e essa terceira faixa é a potência de 10 associada ao valor dele. Preto é 0, 10 elevado a 0 é 1. Então, 2 e 0 é 20. E eu vou colocar essa última aqui, olha, como 30 ohms. Aí você tem o amarelo, tá vendo? Amarelo vale 3, preto vale 0, e a terceira faixa é uma potência de 10 associada à cor. 10 elevado a 0 é 1, então 3 e 0 é 30. Portanto, eu tenho 3 resistores distintos. E aí eu vou completar meu circuito conectando isso daqui e isso daqui. Tá vendo aqui, ó? Eu montei um circuito. Aí, olha o que vai acontecer. Olha, a setinha está indicando o fluxo de elétrons. É a corrente elétrica circulando sobre esse sistema. Se eu quisesse, olha só, eu posso desconectar aqui e eu vou associar, eu vou colocar uma lâmpada aqui, só para vocês terem ideia do para quê, né, que eu faço isso. Eu monto esse circuito. Porque aí, olha, eu vou poder, por exemplo, ligar essa lâmpada. Olha só o brilho da lâmpada, tá vendo? Vocês conseguem ver o brilho da lâmpada? Bem fraquinho, né? Se a gente fizer essa conexão aqui direta, olha só. Olha a iluminação. Tá vendo? A iluminação ficou muito mais forte, porque eu estou ligando a lâmpada diretamente à fonte de energia. Se eu faço a ligação com esses dois resistores, olha só como a iluminação reduziu. Tá vendo? Então eu consigo controlar a intensidade de corrente elétrica que chega ao elemento que eu quero utilizar. E por fim, eu coloco isso daqui só para vocês perceberem que teve uma redução na intensidade luminosa aqui da lâmpada de acordo com o número de resistores que eu faço a associação. Está percebendo? Então, qual é o efeito prático de fazer uma associação de resistores? E aí tudo bem, aí eu falei o que para vocês? Olha, na fonte de alimentação eu estou com 20 volts. Ou seja, é a diferença de potencial U total. Se eu quiser ver qual é a diferença de potencial que passa nesse resistor aqui, de 30 ohms, olha só qual é a voltagem. 8,57. Vamos ver qual é a voltagem que passa pelo próximo resistor? Ó, o próximo resistor já caiu, ó, é 5,71. Tá vendo? E, por fim, neste próximo aqui, eu tenho uma queda de tensão menor ainda. Tá vendo? Se você somar as quedas de tensão em cada um dos resistores, a gente tem que verificar, né, uma queda de tensão total aqui, olha, de 17,14. Então, o que está chegando aqui na lâmpada, vamos ver quanto é que é? Ó, é aproximadamente 3, né? Vamos trocar aqui os terminais.
Ó, 2,89, 86, aproximadamente 3 volts chegando na lâmpada apenas. Faz sentido. Você tem aqui uma queda de resistência total entre os resistores de 17 volts e você tem uma alimentação total de 20. 20 menos 17 é aproximadamente 3 volts. Perceberam então, pessoal? É um joguinho que a gente pode ilustrar com esse laboratório para perceber o comportamento desses componentes. Vocês entenderam aqui mais ou menos o que a gente está mostrando nesse desenho? Esse desenho está querendo mostrar então que nós temos 3 resistores diferentes e uma alimentação, uma diferença de potencial. Se os resistores estão ligados em série, em cada uma dessas resistências, nós teremos uma queda de potencial proporcional à sua resistência. O desenho seguinte quer dizer que essas 3 resistências podem ser substituídas por uma resistência equivalente. Correto? De forma que a resistência equivalente numa associação em série é a soma das resistências. Então, na associação em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. É o que a gente verificou no slide anterior. A mesma corrente elétrica passa por todos os resistores. E as potências elétricas dissipadas são proporcionais às resistências. Então, a nossa fórmula para equivalência, ou para calcular o resistor equivalente numa associação em série é a soma das resistências. E a diferença de potencial, DDP, total, é a soma das diferenças de potenciais de cada uma das resistências. Perceberam? Então a gente vai verificar nos exercícios como aplicar essas fórmulas, que são simples. E eu tentei aqui mostrar no laboratório virtual esse comportamento. A gente mede as diferenças de potencial e vocês estão percebendo aí que o que chega aqui, olha, no final tem a ver com a queda de tensão anterior. A gente pode também colocar, só para visualização da corrente, a gente pode colocar um amperímetro aqui e olha só, a gente está vendo qual é a corrente que está passando. Está vendo? 0,29 ampere. Essa corrente está passando aqui e tem que ser a mesma que está passando aqui. Vamos ver? Ó, 0,29. Tá vendo? O amperímetro é o aparelho que mede a corrente elétrica. E vocês estão vendo que numa associação em série, não importa onde a gente coloque o amperímetro, vamos passar ele para cá agora.
a corrente permanece a mesma. Então, a corrente é a mesma em todo o circuito. Vocês compreenderam essa parte? Visualizaram aqui no experimento? Vocês, sugiro, já tinha dado esse link à aula anterior. Vou passar aqui para vocês novamente, viu? Cadê? Já leio aqui o que foi que vocês perguntaram. Cadê? Olha o link para vocês acompanharem o experimento. Ana Carolina pergunta: é por isso que geralmente quando a gente vai comprar lâmpada no supermercado, que a gente vai testar, ela fica mais forte, né, professor? Porque lá no testador deve ter uma associação com poucos resistores ou com resistores de baixa capacidade, entendeu? E aí a lâmpada e também o testador é projetado para mostrar a intensidade luminosa da lâmpada. Agora, se você chegar lá com uma associação de resistores, você vai conseguir diminuir essa intensidade. Vocês já viram interruptores que você pode fazer a graduação da intensidade da luz? Tem um botãozinho que você gira e você tem a intensidade aumentada e reduzida. Muitas vezes isso é obtido com um potenciômetro, que é um aparelho de resistência variável. Correto? Certo, Carolina? Muito bem. Então, acho que está bem visível, está bem visual aqui esse experimento. Vocês podem explorar, tá vendo? A gente pode, olha, aumentar e diminuir a resistividade do fio. Se eu aumento a resistividade do fio, ó, vamos ver o que acontece. Estou aqui pegando a voltagem. Se eu aumentar a resistividade do fio, olha o que é que vai acontecendo com a voltagem. Vai diminuindo, né? Quer dizer que o fio ele fica mais resistente à passagem da corrente. Eu também posso aumentar a resistência dentro da bateria, porque todo material tem sua resistência e sua resistividade característica, entendeu? Se a gente aumenta a resistividade dentro da bateria, eu também vou baixando a voltagem. Tá vendo? Aqui é para a gente fazer teste com diferentes materiais. Se eu botar um cachorro, se eu botar a mão, se eu botar um lápis, né, para a gente testar, até dinheiro, clipe, moeda, uma borracha, tudo tem sua resistividade característica. Então isso é importante vocês observarem. E se alguém perguntar para vocês do que depende essa característica, a resistividade, vocês vão explicar que depende do material e da sua forma. É aquela história lá das áreas que a gente comentou lá no início. Bem, a associação em série
tem as características já comentadas. Agora nós vamos fazer um outro tipo de associação. A associação em paralelo. E aí, o desenho, olha só, vai ser nesse formato. Tá vendo? Você tem agora 3 resistores distintos, ou seja, diferentes. Tá vendo? Aí você tem o R1, um R2 e um R3. São 3 resistências diferentes. E agora elas estarão conectadas em paralelo. É assim, ó. Então não estão mais um na sequência do outro. Estão um abaixo do outro, podemos dizer, né? E aí você vai ter a alimentação aqui entre os terminais A e B. A bateria você vai conectar aqui, ó. Você vai botar a bateria aqui. Aí você vai ter polo positivo e polo negativo. Vai ser estabelecida uma corrente e a corrente vai passar por esses ramos, tá vendo? A gente chama isso daqui, cada caminho que a corrente pode seguir, a gente chama de um ramo do circuito. Então, tem o ramo do circuito que a corrente vai passar pela resistência 1, tem o ramo do circuito onde a corrente vai passar pela resistência 2 e tem o ramo da corrente, do circuito em que a corrente vai passar pela resistência 3. Então eu tenho uma corrente I1, agora elas são diferentes, as correntes não são mais a mesma, como no caso anterior. Você tem uma corrente I2 passando pela resistência 2 e você tem uma corrente I3 passando pela resistência 3. Correto? Então é o mesmo desenho que está aqui, sugerindo então que eu tenho R1, R2, R3, 3 resistências diferentes. A corrente I, ela se divide em, se o caminho que ela tem que percorrer se divide em 3 partes, você vai ter 3 correntes distintas, uma para cada ramo do circuito. Ok? Agora, a associação das resistências vai ser de tal modo que eu também vou ter uma resistência equivalente. Mas enquanto a resistência equivalente na associação em série era calculado como a soma das resistências, a resistência equivalente na associação em paralelo será calculada de maneira diferente. Olha como é calculado. Vai ser calculado como o inverso das resistências. A corrente será dada pela soma das correntes individuais, mas a resistência equivalente vai ser dada como a soma dos inversos das correntes. Certo? Vamos ver já já como é que isso se dá. Vamos fazer
o exemplo do circuito aqui no laboratório, tentem acessar o link e me digam se se vocês conseguem pelo celular, e quem tiver pelo computador, tenta acessar esse link para vocês. Esse que o senhor mandou, professor? Isso. Tentem acessar. Consegui, pelo menos. Conseguiu? Você está no computador ou no celular? No celular. Pronto, então ótimo. Então, tanto no celular quanto no computador, vocês conseguem entrar no laboratório. Agora o desafio de vocês é assim: tentem manipular o laboratório, os componentes do laboratório, e formem uma associação em paralelo. Formem uma associação desse tipo aqui, ó, que eu desenhei. Coloca uma lâmpada, coloca uma pilha, conecta os fios, seleciona 3 resistores e montem esse circuito. Tentem fazer isso. Eu vou pegar uma aguinha e já mostro a montagem para vocês. Façam um experimento. E eu vou ver também o meu almoço que está no forno rapidinho, para não queimar. Tá? Acessem aí. Compreenderam? Acessem, enquanto eu vou pegar, acessem o link, enquanto eu vou pegar uma... Quem está tentando aí e que gostaria de compartilhar a tela, aí eu posso até orientar também. Mandar de novo? Aí, Camille. Agora, o desafio é que vocês tentem fazer esse circuito em paralelo. Quem quiser compartilhar a tela, ia ser interessante para a gente observar vocês construindo o circuito. Construam o seu próprio circuito. Tem alguém tentando? Eu tô, professor, tentando. Tá, Ana? Professor, é obrigatório colocar a bateria? Sim, porque é ela que vai
fornecer a energia necessária, né? Ela vai, quando você coloca a bateria, entre os polos positivo e negativo da bateria, você tem uma diferença de potencial estabelecida. É essa diferença de potencial que origina a corrente elétrica, certo? Aí, olha, você vai colocar uma bateria, correto? Vai clicar em cima dela, você clica e arrasta. E aí você vai definir qual é a voltagem da sua bateria. Você clica em cima dela e você vai ter 9 volts, 30 volts, 60 volts. Por exemplo, a bateria bem alta, valor de voltagem alto. Aí você vai fazer o que? Você quer fazer uma associação de resistores em paralelo. Então você vai clicar e vai arrastar um resistor, dois resistores, três resistores. Tá vendo? Bota a bateria um pouco aqui mais para baixo. Aí o que eu fiz lá no desenho? Ó, olha os ramos do meu circuito. Eu tenho, isso tudo aqui serão os fios, né? Então eu tenho que fazer a conexão dos meus resistores. Vou lá, vou pegar um pedaço de fio e vou colocar para cá. Vou pegar um pedacinho de fio e vou colocar para esse outro lado. Vou pegar outro pedacinho de fio, coloco para cá. Outro aqui. Mais um para cá. Mais um para lá. Aí agora eu vou conectar este pedaço com este. Vou pegar este pedaço e conectar com este. Da mesma maneira eu faço para o outro lado. Vou pegar esse pedaço, conecto com esse. Vou pegar este pedaço, conecto com este. Agora, para a conexão com a bateria, eu vou pegar um pedacinho aqui e vou pegar outro pedaço aqui. Aí eu vou pegar um para cá, outro pedaço vou levar para lá. Aí agora eu vou fechar meu circuito assim. Viu? Tá pegando fogo, eu botei a bateria muito alta. Então eu vou reduzir para 12 volts, porque estava pegando fogo. Vocês viram que interessante? Essas resistências estavam muito baixas. É como se eu estivesse ligando num curto-circuito. Pegou fogo. Meu primeiro experimento pegou fogo. Isso significa que ou eu reduzia a bateria, ou eu teria que aumentar as minhas resistências. Falar nisso, eu vou aumentar minha resistência aqui para 22, para 18 e para 10. Pronto. Vendo? Ó, o sentido convencional da corrente está sendo essa. Estão percebendo aqui, ó, que a corrente vem pelo fio. Quando ela chega aqui, olha só, ela está se dividindo em uma, duas, em 3 ramos. Percebe? Vou abrir aqui o circuito
para colocar 1 amperímetro aqui. Vou abrir o circuito aqui para colocar outro amperímetro aqui. E vou colocar outro amperímetro aqui. Para quê? Para vocês perceberem que em cada ramo uma parte da corrente, né, vai passar. Se vocês somarem essa corrente 0,55 mais 0,67 mais 1,2, 1,20, vocês percebem, olha, que no resistor menor está passando maior parte da corrente. No resistor de 18 ohms está passando 0,67. E no maior resistor de 22 ohms está passando a menor corrente. Está vendo? Se você colocar 1 amperímetro aqui, para você verificar qual é a corrente total, você pode fazer o cálculo. Vamos ver? Vamos pegar uma calculadora aqui. Eu espero que a soma dessas três correntes seja igual à corrente total. Porque é isso que eu estou vendo aqui na teoria. Ó. A corrente total I tem que ser a soma das correntes. Tá vendo? Vamos ver se é isso mesmo. Então, 0,55 mais 0,67 mais 1,2 tem que ser igual a 2,40 e pouco, tá vendo? Algum errinho aí na casa decimal, com todas as aproximações, né? Mas a corrente total é igual à soma das correntes que passam em cada um dos resistores. Tá vendo, pessoal? Que legal? Pergunto a vocês. Eu quero utilizar uma lâmpada neste circuito, mas eu quero de maneira que a lâmpada tenha a menor intensidade possível, o brilho de menor intensidade que eu desejo. Em qual ramo do circuito eu ligo a lâmpada? No de 22, no resistor de 22, no resistor de 18 ou no resistor de 10 ohms. Maria Vitória, tá certo. Maria Fernando, para obter o maior brilho, eu vou ligar no de maior resistência, Maria? Faz um experimento. Para ver o que vocês vão obter. Pega aqui, ó, corta o circuito e conecta a lâmpada. Olha o brilho dela. Aí, eu vou cortar de novo para poder colocar aqui neste outro, né?
Vou voltar aqui a ligação e vamos ver qual é o brilho da lâmpada neste caso. Ó, no de menor resistência, eu tenho a maior intensidade. Você conseguiu verificar? Ó. Ó a intensidade do brilho desse e ó a intensidade do brilho desse. Tá vendo? Aqui, se você ligar aqui, você pode ligar antes e depois também da resistência. Se você ligar depois da resistência, aqui ela está com menor intensidade por conta a menor corrente está passando por aqui, né? Por conta desse resistor, tá vendo? Se você ligar aqui no meio, você vai ter que ter uma intensidade intermediária. Vamos ver? Olha. Tá vendo a graduação? Vamos aumentar isso daqui um pouco mais. Então, olha. Um resistor mais alto, o brilho é menor. Um resistor intermediário tem um brilho médio e o menor resistor tem um brilho de maior intensidade. Tá vendo? Esse quer ver? Eu acho que eu já vi um exercício do Enem, exercício Enem, intensidade, brilho, lâmpada. Daí tem de outros vestibulares, né? Deixa eu ver. FUVEST, UFMG, Federal Fluminense, Enem. Ó. Em qual caso a lâmpada acendeu, né? Enem 2011, tá vendo? Depois a gente faz esse exercício, mas vários exercícios do Enem sobre... Vamos ver aqui se tem um outro. Tem um que eu queria mostrar, que é exatamente isso que a gente está fazendo. Enem, cadê? Ó, a associação de resistores, está vendo? Em paralelo, em série, tá vendo? Vocês têm que conseguir reconhecer qual é a associação que vai dar, que a lâmpada produza maior brilho, tá vendo? Então, é exatamente o que a gente está trabalhando. Vocês compreenderam essa questão dos brilhos? Você tem que fazer o experimento para você tendo a compreensão. Novamente, nós temos uma voltagem fornecida pela bateria. 12 volts, assim como a gente definiu, 12 volts. Então, o voltímetro está marcando a voltagem correta. Qual é a voltagem que está passando no menor resistor? Aí você vai lá e mede, ó.
é de 6 volts. Aqui está passando 6 volts. No intermediário, está passando 7 volts. Tá vendo? Então, 6 volts, 7 volts, 7,77, 71, né? E vamos ver nesse. Ó, aqui está passando 9 volts. Tá vendo? Então você tem uma tensão, a gente chama queda de tensão, dependendo de qual resistor a gente está analisando. Tá vendo? Ok. Então a gente exemplificou bastante isso daí. Eu acho que agora o slide vai mostrar alguns exercícios. É isso. Alguma dúvida? Vamos fazer a aplicação agora das fórmulas, né? Vocês acompanharam? Alguma questão, alguma dúvida aí, gente? Alô? Certo, Ana. Tentem experimentar. E aí, vamos lá. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada numa lanterna são 6 volts e 20 miliamperes. Isso significa que a resistência elétrica é de letra A, B, C, D ou E. Então, as informações são essas. Seis volts. Que informação que é essa? Qual é a grandeza física que é medida em volts? É a diferença de potencial, ou potencial elétrico. O V. Então é 6 volts. Qual é a próxima grandeza? 20 miliampere. Esse MA é miliampere. Qual é a grandeza que a gente tem que associar? É a corrente I. Então, 20 Mzinho de mili, igual milímetro. Mili. Prefixo mili. Miliampere é a corrente I. Qual é a equação que relaciona? Ele está pedindo para calcular a resistência elétrica. Ele está pedindo para calcular o R. Qual é a expressão que relaciona potencial, corrente e resistência elétrica? Alguém pode me falar? Alô? Vocês estão vendo minha tela aí? Estamos vendo sim, professor, a tela. Certo. Então,
A expressão que relaciona potencial, corrente e resistência elétrica, gente, esse slide eu já deixei na semana passada para você. Olha, a lei de Ohm relaciona tensão, resistência e corrente. Então, para calcular este exercício, aqui eu preciso escrever. V, que é de potencial, é igual a R de resistência vezes I de corrente. Esse I eu fiz maiúsculo. Maiúsculo ou minúsculo, não importa. I está associado à corrente. Eu posso substituir, então, diretamente esses valores? Vocês sabem que não. A gente tem que fazer a modificação aqui. O prefixo milli representa uma potência de base 10. De qual expoente? Qual é o expoente relacionado ao prefixo M? Dez elevado a 3. É 10 elevado a menos 3, Maria Fernanda. Tá bom? Milli é um submúltiplo da potência de base 10. Tá certo? 10 elevado a 3 é o prefixo K de quilo. Quilograma é 10 elevado a 3 gramas, ou seja, 1000 gramas. Agora o prefixo Mzinho, que é o milli, por exemplo, milímetro, é o metro dividido por 1000. Então, divisão por 1000 equivale a multiplicar pela potência com expoente negativo, 10 a menos 3. Tá bom? Lembre-se sempre disso. Olha, tabela, prefixos de unidades no Sistema Internacional. Olha aqui. Olha a tabelinha. Milli é 10 a menos 3, micro é 10 a menos 6, nano é 10 a menos 9, pico é 10 a menos 12. Aí você tem também o outro submúltiplos. Ó, centímetro, né, de centímetro é 10 a menos 2, o prefixo centi, melhor dizendo. O prefixo deci, o prefixo deca, tá vendo? Hecto, quilo, mega, giga e tera. Então, vocês, né, precisam conhecer esses prefixos aí, que ajuda bastante. Certo? Ok, então nosso exercício é
substituir no lugar do I o valor 20 com o prefixo 10 a menos 3. E no lugar do V, colocar o valor 6. Então vamos lá. 6 é igual a R, que eu quero calcular, vezes 20 vezes 10 elevado a menos 3. Se eu quero calcular o valor de R, o que está aqui multiplicando com ele, passo para o outro lado, dividindo. Então eu fico com R é igual a 6 dividido por 20 vezes 10 elevado a menos 3. Vocês compreendem isso aqui que eu estou fazendo? Estão acompanhando os cálculos? Só fiz a substituição. E agora tem que fazer essa operação. Façam essa operação, por favor. Deixa eu ver aqui se tem alguém falando no chat ou alguma dúvida. Tá tudo bem, pessoal? Achou, Maria? Bem, a maneira de fazer isso daqui, você pode logo fazer essa operação, né? 10 a menos 3 é andar com a vírgula 3 casas para a esquerda, né? Então, 1, 2, 3, vai ficar 0,02, não é isso? Então, é só você dividir 6 dividido por 0,02. É uma alternativa. Você também pode, sei lá, fazer o que você desejar aí. Divide 6 por 20 e passa a potência, né, trocando de sinal, passa a potência para o numerador. Mas aí você tem que fazer essa operação e deixa eu ver quanto Maria falou que Maria Helena obteve. Qual foi o valor, Maria Helena, que você obteve? 300, né? Vamos ver. 6 dividido por 0,02 é igual a, exatamente, né? 300. Então, a resistência que a gente estava querendo calcular é de 300, né? Agora, letra B, C ou D? Tem as três têm esse valor de resistência. A resistência é de 300 com a lâmpada acesa e tem valor bem maior quando apagada. 300 com a lâmpada acesa e tem valor bem menor quando apagada. Isso aqui faz sentido? A resistência vai mudar com ela acesa ou apagada? Não, né? Então, ele está considerando, olha a pegadinha aí do Enem, do vestibular. Ele está considerando que a resistência varia com o aumento da temperatura.
Então, sim, vai variar, né? Se essa questão não tá capciosa. Ele não fala para levar em consideração a variação de temperatura. Mas se a gente levar em consideração a variação de temperatura, dependendo da temperatura, né, a resistência é menor. Viu? Então tomem cuidado com as pegadinhas. Se você não levar em consideração a variação da resistência com a temperatura, eu marcaria a letra B. Mas como a gente tem alternativas aqui que levam em consideração a questão da temperatura, lembrem-se sempre que a resistência é variável com o aumento de temperatura. Sendo assim, como a temperatura do filamento é bem menor quando a lâmpada está apagada, a resistência também é menor. Então é a letra D na realidade. Tá vendo? Ia caindo aqui na pegadinha. Mas verifiquem nas alternativas se eles fazem referência à temperatura. Se levar em consideração a temperatura, a resistência é variável, né? Lembra que a gente comentou aqui, ó? A resistência varia com a temperatura, tá vendo? Ó. Resistividade é essa letra Rho. E resistência é o R. Mas como uma depende da outra, a resistência também varia com a temperatura. Correto? Prestem atenção, porque podem acontecer algumas pegadinhas. Tá certo, pessoal? Tá certo, professor. Vamos aqui nesse próximo. Ó. Agora nós temos um resistor de 10 ohm, na qual flui uma corrente elétrica de 3 amperes, está associado em paralelo com outro resistor, sendo a corrente elétrica total na associação igual a 4,5 amperes. O valor do segundo resistor será de 5, 10, 20, 30 ou 60 ohms. Então, primeiro de tudo, é que vocês tentem visualizar qual é o circuito desse exercício. Por isso que eu dei aquele tempinho lá no laboratório para vocês fazerem a associação. Porque vocês têm que ter em mente o que é uma associação em série e o que é uma associação em paralelo. Ele diz que a associação é em paralelo, tá vendo? Então você tem um resistor de 10 associado com um outro resistor, que ele não sabe qual é. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou desenhar um resistor aqui. Vocês precisam tentar fazer. Eu estou fazendo esse primeiro para ilustração. Lá também eu já dei oportunidade. Tentem fazer para vocês assimilarem. E você tem, bem, esse daqui é o de 10. Vou dizer que esse daqui seja o de 10 ohms. Ohm é essa letrinha aqui, tá? E aqui você tem outro resistor. Eu vou desenhar assim, como uma caixinha,
porque eu não sei qual é a resistência aqui. Aí eu vou conectar com os fios, tá certo? E vou colocar aqui uma bateria. O polo positivo eu vou colocar aqui como um traço grande e o polo negativo é aqui um traço pequeno. Então tem dois potenciais, né? O potencial positivo e o potencial negativo. O mais e o menos. O potencial positivo é o maior e o potencial negativo é o menor. Eu poderia desenhar uma pilha aqui também e fazer assim, mais e menos. Mas geralmente a forma técnica de fazer a fonte de energia é com esses traços aqui, tá? E aí a gente sabe que a corrente flui convencionalmente do maior para o menor potencial. Então aqui você tem uma corrente I. Essa corrente I é a corrente total. Quando ela chega aqui neste ramo, ela se divide nessa corrente I, e se divide nessa corrente I2. Tá vendo? Entenderam o desenho que eu estou fazendo aqui? Então, quando a gente lê esse problema, eu tenho que visualizar isso daqui. Eu tenho que visualizar esse circuito. Agora, eu sei que a corrente elétrica total na associação dos resistores é igual a 4,5 ampere. Então eu vou ter que fazer uma resistência equivalente aí. Tá bom? Entenderam o desenho do circuito? Quando eu leio o exercício, a gente tem que imaginar, tem que desenhar o circuito. Tá certo, pessoal? Acompanharam o desenho do circuito? Vamos ver a resolução agora. Para resolver, a gente vai fazer o seguinte, olha. Aplico novamente a equação. V é igual a R vezes I. Tá certo? Para descobrir qual é a diferença de potencial nesse resistor aqui. Porque se eu calcular qual é a diferença de potencial no resistor de 10 ohms, é exatamente o mesmo potencial fornecido pela bateria. Lembre-se que eles estão ligados aqui em paralelo. Correto? Então, no resistor de 10 ohm, ele fala que passa uma corrente de 3 amperes. Está aqui, ó, o I, ele substituiu por 3. E a resistência R aqui vale 10. Então, 10 vezes 3 é 30. A bateria está fornecendo uma diferença de potencial de 30 volts. Agora, na associação em paralelo, os resistores possuem esse mesmo potencial. Então, o potencial de 30 aqui é o mesmo que o potencial nesses terminais do resistor e nesse resistor desconhecido também. Como a corrente total é de 4,5 ampere,
e a corrente do resistor de 10 é 3 amperes, você vai pensar o seguinte: então ele está dividindo. Aqui passa uma determinada corrente e aqui passa uma outra corrente. Se a total é 4,5 e está passando 3 nessa daqui, o que sobra é 1,5 e está passando no resistor 2. Correto? Logo, a diferença de potencial é 30 volts, e se você fizer o cálculo novamente com aquela equação, você terá 30 é igual à resistência que eu quero calcular, onde passa essa corrente que sobrou, que é 1,5. Para calcular o R, o 30 está desse lado da equação, eu passo dividindo. 30 dividido por 1,5 dá 20. Então, é questão de raciocínio, né? Você tem que saber dessas propriedades. Na associação em paralelo, o potencial é o mesmo. Tá vendo? Olha, tanto essa resistência R1 quanto a resistência R2 ou a resistência R3 estão sobre o mesmo potencial. Tá vendo? Potencial U ou V, tá certo? Então vocês precisam visualizar o desenho e tentar fazer o cálculo utilizando a equação que a gente tem. A equação que a gente tem é sempre essa: V é igual a R vezes I, onde V é o potencial, R é a resistência e I é a corrente. Certo? Tá bom? Então, são os dois exemplos. E agora, eu vou deixar esses dois aqui para vocês e vou fazer esse último. Porque olha só, aqui tem uma associação, tá vendo quantos resistores tem aqui? Pergunto a vocês: os resistores de 3, 2 e 1 ampere, nesse ramo aqui, eles estão associados de qual maneira? É uma associação em série ou é uma associação em paralelo? O que vocês acham? Nesse desenho aqui, esses 3 resistores eu vou marcar esse e esse. Esses 3 resistores estão associados em série ou em paralelo? Hein, pessoal? Alô? Pessoal, vocês estão aí? Turma?
Oi, professor. Oi, Gelene. Aqui. Calma aí. Que susto. E fica um silêncio. Olha só. Esses 3 resistores que eu marquei, eles estão associados em... Só pode ser 2 coisas, pessoal. É uma associação em série ou paralelo. Em paralelo, Maria Helena? Vamos ver aqui, ó, o desenho. Ó, se você pega e divide aqui, por exemplo, você pode perceber assim, ó. Vou botar em verde. Ó, aqui esse resistor de 3 ohm começa e aqui ele termina. Aí é ligado diretamente com o de 2, ó. Ele começa, o de 2 começa aqui e termina aqui. Então você está conectando um resistor ao outro, tá vendo? O de 1 começa aqui e termina aqui. Então esses 3 resistores, eles estão ligados em série, porque está um na sequência do outro, tá vendo? Você compreende? Deixa eu abrir um outro. Coisa aqui. Então, olha aqui. Você tem um resistor aqui. Opa! Você tem um resistor aqui. Aí depois vem outro resistor aqui. Aí você tem um resistor aqui, outro aqui e outro aqui. Aí você tem os terminais A e o terminal B. Esses 3 aqui, ó, desse ramo, eles estão ligados em série. É como se eles estivessem assim, ó. Como se estivessem, não. Eles estão um na sequência do outro. Consegue perceber? Então, é um resistor de 3, outro de 2 e outro de 1 ohm. Três, 2, 1 ohm. Três, 2, 1 ohm. Qual é a resistência equivalente na associação em série? RS. Em associação em série, os resistores que estiverem conectados podem ser substituídos por uma resistência equivalente à soma das resistências. 3 com 2, 5, mais 1, 6. Aqui é muito ruim de desenhar, de escrever. Mas então isso significa o seguinte, olha, que você pode substituir
esses 3 resistores por um equivalente, tá vendo? Esse RS. Compreende, pessoal? Aí, olha, eu estou reduzindo a minha associação. No lugar desses 3 resistores que estão associados em série, eu posso substituir por esse resistor equivalente, que é equivalente à soma dos 3 resistores, porque eles estão em série. Agora, esse novo resistor em série, ele está em paralelo com esse, porque aqui você tem um de 4 ohm, né? E cadê? E um de 6, tá vendo? E aqui, então, você tem um de 6, originalmente, né? Um ohm aqui. Então aqui era 6 e aqui é 4. Ok, pessoal? Então, olha, eu estou ensinando a vocês a fazer a redução do circuito. 3 resistores em paralelo podem ser substituídos por um resistor equivalente, que é a soma dos 3 resistores que estão em série. Tá certo? Agora, esses 2 aqui, ó, que eu vou circular em verde, esse novo resistor em série, o equivalente da série, com esse daqui de 6 ohms, eles estão associados em paralelo. E aí eu vou poder, então, substituir por um novo resistor equivalente, só que agora em paralelo. Como é que eu calculo isso daqui? Eu vou calcular em paralelo, 1 sobre RP tem que ser igual a 1 sobre a primeira resistência, que vale 6, mais a outra resistência, que é o RS. A gente já tinha calculado. Também vale 6. Tá vendo aqui, olha? Como é que é o resultado dessa operação? Então, 1 sobre R paralelo, RP, é igual... Como é que a gente faz a soma aqui? Repete o denominador, que são iguais, né? Denominadores iguais você repete, e soma o numerador. A 2. Para você descobrir qual é a resistência, você multiplica cruzado. Então você tem 2RP igual a 6. Logo, RP, que é a resistência paralelo, é igual a 6 dividido por 2 dá 3. Tá vendo aqui, pessoal? Então, a gente fez 2 operações. A primeira eu calculei a série e depois eu calculei o paralelo. Professor, Oi. já são mais de 12 horas. E eu tava... É, Ah, chocada, não é? Oi? Chocante. Chocante, não é? Bora almoçar. Então, a gente para por aqui e na última aula a gente refaz esse para vocês fixarem melhor. E aí a gente conclui. Tá bom? Deixa eu só puxar a nossa chamadinha.
Cadê? Aqui, ó. Cadê? Bem, era para aparecer. Vai aparecer aqui. Pronto. Então deu. Gente, obrigado. Desculpa ter passado aí um pouquinho. E na próxima aula, então, vocês reassistam a aula que está gravada.